Olá, graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Devocional Rema 365. Hoje nós vamos estar falando aí da primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1 até o capítulo 6. Como eu disse, esta é a primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? É uma das cartas pastorais, né? Junto aí com 2 Timóteo e também Tito. E aqui o apóstolo Paulo traz instruções, conselhos preciosos a Timóteo, que havia recebido aí a responsabilidade de cuidar, né, de zelar, ou melhor dizendo, de pastorear a igreja ali na cidade de Éfeso. No capítulo 1, Paulo inicia aí a sua carta instruindo a Timóteo a permanecer em Éfeso para que ele pudesse agir contra os falsos ensinos que estavam ali surgindo através de falsos mestres, mantendo assim a sã doutrina e também se opondo aí a essas falsas doutrinas. Então, Timóteo não deveria ficar em silêncio diante dos falsos ensinos, nem tampouco ceder a eles, mas se posicionar na verdade. Vou falar de novo, se posicionar na verdade e acabar com os erros e as falsas doutrinas que ali estavam se levantando. Irmãos, nesse tempo que nós temos vivido aqui, nós temos que nos posicionar na verdade que temos recebido. Amém, queridos? Capítulo 2, Paulo também trata aí sobre o tema de oração, dizendo que devemos orar por todos, inclusive pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. E sabe o que é interessante? Que Paulo ainda continua dizendo que isto é agradável a Deus. Quando você está orando, intercedendo por pessoas, né, pelos governantes, isso agrada ao Senhor. E diz mais, que Deus, o nosso Deus, deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tá aí, né, irmãos? Nós temos que estar aí orando pelos nossos governantes, amém? E é um bom tempo para isso. Capítulo 3, Paulo fala também aí sobre as qualificações, né, do pastor, dos diáconos, né, o que eles devem e o que não devem fazer, dando ênfase aí ao comportamento. O nosso comportamento fala muito, né, o nosso comportamento diz muito, irmãos. Eu ouvi uma frase uma vez e eu quero repetir aqui para você, dar exemplo não é a principal maneira de influenciar pessoas, é a única. Vou repetir, dar exemplo não é a principal maneira de influenciar pessoas, é a única. Então, né, mostra aí como é importante, irmãos, né, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos mostrando. Vou pular o capítulo 4, vou falar um pouquinho do 5 e 6, onde Paulo fala aí do relacionamento, né, que Timóteo devia ter com as pessoas mais idosas, com os mais jovens, com as viúvas, né, como esse grupo deveria ser tratado. Também fala aí do comportamento que os escravos tinham que ter com seus senhores, e também ele passou a guiar ali também algumas orientações, né, aos ricos, né? Você se lembra daquele versículo que diz que nós não devemos amar ao dinheiro. Irmãos, eu quero ficar com 1 Timóteo 4,16, né? Você viu que eu pulei aí do capítulo 3 para 5 e 6. E eu quero falar do capítulo 4, mas quero falar especificamente do versículo 16. Quero pegar como tema para esse devocional. E diz assim, 1 Timóteo 4,16... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha só, Paulo está dizendo a Timóteo, atenta bem para a sua própria vida e para a doutrina. Timóteo tinha que se dedicar, ou seja, estar atento à sua própria vida e à doutrina. Meus amados, o nosso tema desse devocional é exatamente esse. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Temos que estar atentos de como estamos andando, qual tem sido o nosso proceder nesses últimos dias. Sabe, irmãos, nós podemos estar tão envolvidos na obra do Senhor e não estarmos dando tempo ao Senhor da obra. Temos que ter este equilíbrio. E eu quero lhe perguntar, como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Né? Vou perguntar de novo, como está a sua vida de oração, de comunhão com Deus? Cuida de ti mesmo. Provérbios 4:23, que eu sei que você conhece, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Sabe o que é guardar? É preservar, é vigiar, é guardar de perigos. Sabe, irmãos, nós devemos monitorar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos. Cuida de ti mesmo. Cuidado com a inveja, cuidado com a soberba, com a falta de perdão, com a amargura. Cuida de ti mesmo. Sabe para quê, irmãos? Para que sejamos exemplo, como Paulo diz a Timóteo, exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na integridade.
Essa é a palavra para esse devocional nesse dia para você. Cuida de ti mesmo, para que possamos ser, irmãos, um bom exemplo para aquelas pessoas que nos cercam. Eu deixo aqui o meu abraço a todos.